Você jejua, ora fervorosamente, frequenta os cultos, levanta as mãos e Deus te ignora completamente. Quer saber por quê? Porque o jejum não quebra julgos. Isaías 58 é o maior tapa na cara da espiritualidade colonial, essa espiritualidade muito ortodoxa, muito tradicional que a gente já vê por aí. Me permita uma pergunta incômoda. De que adianta jejuar enquanto os outros passam fome, não por escolha, mas por imposição? O profeta Isaías ele expõe algo chocante em Isaías 58, 6 e 7 ali. Ele diz assim, que o jejum que desejo, né, Deus está falando através de Isaías, o jejum que eu desejo não é este. Quer dizer, ele está querendo dizer, é esse, né? Ele vai fazer uma pergunta retórica. O jejum que eu desejo não é este, de soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar da sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você sempre encontrou? Como diria Conceição Evaristo, eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Enquanto você vai à igreja, tem gente combinando de não morrer. Enquanto você jejua, tem quem jejue forçadamente. Enquanto você ergue as mãos, tem gente com as mãos acorrentadas. O seu jejum, ele incomoda alguém além do seu estômago? Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 coisas muito importantes. Como nós transformamos práticas espirituais libertadoras em rituais vazios. O que Isaías 58 realmente exige que os fiéis façam. E, finalmente, como desconstruir suas práticas espirituais para que Deus volte a te ouvir. Bem, quando o cristianismo foi institucionalizado, o jejum mudou de propósito. Na Bíblia hebraica, o jejum, jejuar era um ato político e ao mesmo tempo comunitário. O povo jejuava em solidariedade aos que sofrem, jejuava-se como protesto contra injustiças, para ao mesmo tempo preparar e despertar para uma consciência coletiva. Por exemplo, a gente vê casos de nações que nem serviam, nem criam no mesmo Deus que os hebreus, como os ninivitas, que eles entendiam que eles precisavam jejuar. Por quê? Talvez como um ato mais do que privação de um alimento, mas como uma linguagem do corpo que expressa uma vulnerabilidade, um arrependimento, uma humilhação do seu ego. Mas o que aconteceu? A verdade é que o jejum foi distorcido, individualizado e espiritualizado. Virou, na verdade, uma negociação com Deus. Olha, Deus, eu estou aqui me sacrificando, estou aqui jejuando, passando fome, estou desesperado aqui agora, doido para uma Coca-Cola. Tem gente que jejua de Coca-Cola. Estou doido aqui para comer uma carne. Tem gente que faz jejum de carne apenas. E essa pessoa nem é vegetariana, nem é vegana, ela vai fazer aquele jejum de carne. Mas por quê? É uma dieta que você está seguindo agora? Na verdade, Isaías, séculos antes, ele está dizendo: vocês jejuam apenas por contendas, discussões e para ferir com o punho, com um punho perverso. Quer dizer, você está jejuando é para ofender os outros, na verdade. A história da América Latina, na verdade, é uma história de um longo processo de dominação e resistência. E a nossa espiritualidade também. Vamos quebrar Isaías 58 em detalhes? Tem uma primeira parte que ele fala que o jejum que ele quer é soltar as correntes da injustiça. Eu não sei você, mas onde eu moro tem muita injustiça. E não é uma metáfora que Isaías está trazendo, são correntes reais, dívidas impagáveis, trabalho análogo à escravidão, sistemas penais que criminalizam a pobreza, tudo isso naquela época. Mas será que hoje a gente não tem o mesmo tipo de injustiça? Outro trecho ele fala sobre desatar as cordas do jugo. Mas que é esse tal desse jugo? Você já deve ter ouvido falar, sei que talvez tenha algum contexto religioso, em jugo desigual. Jugo nada mais é do que uma peça de madeira usada para atrelar 2 bois, normalmente, ou um boi a uma carroça. No caso da ideia do jugo desigual, é uma peça de madeira em qual 2 animais deveriam estar do mesmo tamanho ou com tamanhos similares, em altura ou com força similar,
para que eles pudessem executar aquele trabalho da mesma forma, de uma forma equivalente. Por exemplo, se você pegasse um cavalo alazão e um boi, ou então um boi muito velho, daria uma diferença enorme, né? Além do jugo ficar torto, a distribuição de peso seria totalmente diferente. Então, quando Isaías fala sobre desatar as cordas do jugo, ele está falando sobre remover esse jugo que são as estruturas que mantêm as pessoas subjugadas. O que é isso, né? Vamos lá, vamos entender melhor sobre esse jugo, essa peça que fica nos ombros, que colocaram em cima de você uma espiritualidade e uma teologia, uma religiosidade totalmente avessa ao que os evangelhos dizem, ao que o próprio Deus que falou para Isaías propunha. A gente vê, por exemplo, na contemporaneidade, até naquele tempo de Isaías, racismo estrutural, exploração econômica sistêmica, colonialidade do poder e do saber. Meu Deus, já vem o Jonas de novo com essa ideia de colonialidade, né? Quer dizer, é uma imposição, é uma exploração econômica, é uma exploração e imposição de poderes, a desvalorização de determinados saberes em detrimento de outros. Por exemplo, vale mais um autor renomado, conhecido, europeu ou um autor local brasileiro? Ah, não, europeu, por quê? Isso é uma colonialidade do saber, isso é a imposição e a valorização de um saber em detrimento do outro. Por que o filósofo local não é valorizado, né? Porque ele é um doidinho do seu bairro, talvez? Não sei. Porque ele é aquele maluquinho que vive na sua igreja arrumando confusão, aquele cara do grupo de WhatsApp de teologia que vive arrumando confusão, encrenca sobre alguns temas. Pois é, talvez essa pessoa tenha um pensamento que precise também ser valorizado. Como diria o Paulo Freire, não existe saber mais nem saber menos, saber maior ou saber menor. Existem saberes diferentes. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em pôr em liberdade os oprimidos, veja bem, ele não diz console os oprimidos, ele não diz faz caridade com os oprimidos, ele fala liberte os oprimidos. Isso exige confrontar sistemas opressores, exige uma ação política, exige uma redistribuição do poder. Ao mesmo tempo, ele também fala sobre partilhar a sua comida com o faminto. Veja só, se a gente não tem diversos lugares, né, em diversas ocasiões onde há sobra de alimento, onde há, por exemplo, produtores que preferem jogar fora o alimento para gerar valor, para aumentar o valor dada a excessiva produção, do que fazer uma doação desse alimento para pessoas em situação de vulnerabilidade, por exemplo. Exige-se essa redistribuição. Não é sobre sobras, mas sobre uma divisão justa. Dom Pedro Casaldaglia, né, ele disse também: malditas sejam todas as cercas, malditas todas as propriedades privadas que nos privam de viver e de amar. Cara, mas como assim? E a minha propriedade privada, e a minha casa, e o meu carro? Não é sobre isso. A questão é sobre distribuição equitativa, para que todos tenham tudo em comum. Isso é um sinal do reino na Terra. Mas o que fazer quando os nossos rituais se tornam ocos? Já ouviu falar no santo do pau oco? É tipo isso. O Ailton Krenak, né, um pensador indígena originário brasileiro muito interessante, muito importante para o pensamento brasileiro, ele diz: o seu mundo não é o mesmo que o meu mundo, não é o mesmo mundo que o meu, e o meu mundo não é o mesmo que o seu. Da mesma forma, essa nossa espiritualidade, digamos, reconstruída, que alguns têm problemas, né? A gente falar de desconstrução, vai desconstruir as coisas, vai construir o que no lugar? Então a gente vai reconstruir uma nova espiritualidade a partir daqui. Essa nossa nova espiritualidade reconstruída, ela reconhece que a libertação ela está ligada não apenas com a nossa, com a libertação individual, mas com a libertação dos outros. Não vale a pena apenas eu ter a liberdade se eu não ver as outras pessoas também livres. Não há separação entre o espiritual e o material. Tudo é espiritual. O material também é espiritual.
O secular e o sagrado são seculares e sagrados, é tudo sagrado. Estão todas as coisas diante de Deus. A verdadeira adoração que você pode desenvolver é a justiça encarnada. A verdade é que se você tiver de mal, se você tiver brigado, tretado com alguém, a Bíblia fala que você vai levar a sua oferta para o templo, você vai fazer um sacrifício ou você vai erguer uma oração ao Senhor, que se você estiver tretado com alguém, se você estiver cometendo injustiças, Deus não te ouve. Puxa, Jonas, como é que Deus pode não me ouvir? Pois é, vamos começar a repensar agora. A prática espiritual reconfigurada, reconstruída, ela se pergunta: quem se beneficia do sistema como ele está? Não só do sistema político, econômico, mas do sistema religioso também. Quem fica invisível na nossa teologia? A quem serve a minha religiosidade? Um sábio tibetano uma vez disse que a melhor religião é aquela que te faz mais compassivo, aquilo que te faz mais sensível, mais desapegado, mais amoroso, mais humanitário, mais responsável. Verdade é que para esse sábio tibetano, a religião que conseguir fazer isso é a melhor religião. E se a gente fizesse um jejum como Isaías propõe? Um dia sem consumir produtos de empresas que exploram trabalhadores, um dia dedicado a conhecer a realidade invisibilizada da sua cidade, um dia reaprendendo sobre sabedorias espirituais dos povos colonizados. Eu já falei para você, em algum momento aqui nesse canal, a sabedoria está por aí, corre atrás dela, a sabedoria está pronta para te encontrar. A verdade é que talvez você está se escondendo dela, procurando ela em lugares onde ela não esteja. Mas a sabedoria está por aí. Como é que a gente pode tocar o coração de alguém como o nosso jejum? Esse jejum que a gente tem vivido, experimentado, que o mainstream teológico tem falado para você. Quais correntes de injustiça você tem poder para soltar no seu círculo de influência? Que julgos a sua comunidade religiosa inconscientemente sustenta? Como a sua prática espiritual pode se tornar um ato concreto de solidariedade? O que eu quero que você faça ao sair desse vídeo, gostaria que você comentasse aqui. Que prática espiritual você gostaria de desconstruir? No próximo vídeo, nós exploraremos outras passagens proféticas que desafiam a nossa religiosidade domesticada.